E olha, a gente volta a falar daquela ideia do governo para ajudar os Correios, porque nesse momento o presidente dos Correios, Emanuel Rondon, concede uma entrevista coletiva para falar sobre, segundo a estatal, a reestruturação dos Correios. Você acompanha ao vivo. Lucro, né, que tem resultado positivo, conseguiram se adaptar rápido e conseguiram aumentar o portfólio de ofertas de produtos e serviços. E aí tem um destaque de serviços financeiros e serviços de seguridade, que são, acho que, os carros-chefes aí da maioria das empresas que geram resultado positivo. Então, esses dois itens já são fundamentais. E o último item é a forma como se dá o tratamento dos serviços de universalização. Porque os serviços de universalização, a gente fala às vezes de forma abstrata, mas de verdade o que a gente está dizendo é que um cidadão numa região mais longínqua do país, né, um Brasil com dimensões continentais, ele vai ter acesso aos serviços de postagem, de encomenda, da mesma forma que um cidadão que mora num grande centro do país, né? Na cidade de São Paulo, BH, Rio de Janeiro, aqui no Distrito Federal. Então, os serviços de universalização vêm sendo preservados em quase todos os países, né? O exemplo majoritário é de preservação dos serviços de universalização, e aí sempre encontrando fórmulas de dar viabilidade para essa prestação de serviço, tá? Então, o que aconteceu de fato aqui, que é um fator comum, como eu falei no cenário internacional, é que a nossa empresa não se adaptou de forma ágil a uma nova realidade, e essa falta de adaptação fez com que a gente sofresse em termos de resultado, em termos de geração de caixa, em termos da operação em si. Então, nos últimos anos, o que vem acontecendo com a empresa, e isso vem de forma crescente, é que a perda de market share, a perda de competitividade, vem fazendo com que a gente tenha perda de receita. Essa perda de receita impacta o caixa, e ao impactar o caixa, aí eu falo principalmente nos últimos meses, a gente vem afetando a operação, que potencializa esse ciclo negativo, tá? Então, esse é a fórmula, né, é uma visão do que aconteceu para a gente estar com resultado negativo, e aí a gente tem que entender o que dá para fazer para a gente sair desse ciclo negativo e começar a criar o rito de sustentabilidade da empresa, tá? Então, o programa de reestruturação que a gente está fazendo tem uma primeira visão de curto prazo, que ela está pautada num corte de despesa, tá? E aí com foco para a gente já mexer na eficiência operacional, na diversificação de receita, naquilo que a gente enxerga como viável para o curto prazo, e também numa recuperação da saúde financeira do caixa, né? E com essa saúde financeira recuperada, a gente ter a normalização da atividade, o ganho de qualidade, e a gente parar de perder receita e parar de potencializar esse ciclo que eu citei há pouco, tá? Então, vamos falar, quando a gente fala de corte de despesas, o primeiro ponto fundamental que a gente está entabulando neste momento é um programa de demissão voluntária para a gente fazer uma redução dessa estrutura de despesa da empresa e a gente começar a ter o equacionamento entre receita e despesa, tá? Esse programa de demissão voluntária, ele está sendo tratado de forma bem cuidadosa para a gente enxergar no país onde a gente tem ineficiências, né? Onde a gente tem ociosidades, e não trabalhar de uma forma linear, de repente perdendo capacidade operacional onde a gente já está justo e não gerando todo o potencial de resultado que a gente pode alcançar. Então, é o cuidado que a gente está tomando nesse momento. A outra questão que a gente está tratando é a renegociação de contratos com fornecedores, aí com foco nos maiores contratos. E a ideia é a gente fazer a normalização da operação com cuidado, né, para que a gente tenha um retorno da qualidade da nossa operação, um retorno da saúde financeira, mas negociando contrato a contrato com bastante responsabilidade, para que a gente adote uma estrutura de custo o mais enxuta possível para reequilíbrio. E a outra questão que a gente está enxergando é a diversificação de receitas, né? E tem uma primeira reaproximação com os maiores clientes, eu estou viajando essa noite já para encontrar alguns,
Tem a parte do desinvestimento de imóveis, né, de ativos que são ociosos e estão ilíquidos hoje. A gente consegue fazer venda, tem muitos já identificados, inclusive precificados. A gente está vendo uma forma de otimizar isso, fazer de uma forma mais ágil. E isso também impacta na redução de despesas com manutenção desses imóveis que a gente não usa de fato na operação e que estão ali consumindo parte da nossa estrutura. E a outra é um estudo das novas frentes de negócio, tá? Para a gente olhar as referências internacionais e ver o que a gente consegue fazer no tempo para ampliar o portfólio de produtos e serviços e ampliar a gama de receitas que a gente consegue auferir. Bom, dada essa visão entre receitas e despesas, para que isso seja viável, a gente precisa recuperar a liquidez da empresa. Tá? A gente precisa fazer a recuperação da saúde financeira do caixa para que a gente tenha capacidade de implementar, por exemplo, o PDV. E essa saúde financeira está passando por uma negociação com um sindicato de bancos para que a gente faça uma captação de recursos e aí a gente recupere a nossa capacidade para o biênio 2025-2026. Tá? Essa operação está sendo entabulada dentro de condições adequadas para a gente ter o suporte à operação, mas que ela também seja viável para a gente poder fazer o cumprimento do próprio contrato de crédito que a gente vai assinar. Então, em termos de prazo, condições financeiras, taxa, a gente está negociando com bastante responsabilidade para que seja uma operação estruturante para que a gente consiga fazer dessa operação uma ponte para a nova situação dos Correios que a gente enxerga já ali para frente, tá?